Pessoal, vamos ver agora a transformação cíclica. A transformação cíclica é conhecida como transformação fechada, ou seja, ela sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Vamos ao quadro. A transformação cíclica, ela é uma transformação fechada onde as variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? É o volume, a temperatura e a pressão. No início, são iguais às do fim. Então, a transformação cíclica, ela vai sair, por exemplo, de um ponto A. Vai para um ponto B, aumentando a pressão, alterando as suas variáveis. Vai para um ponto C e depois retorna para o A novamente. Ao retornar para o A, ele fechou um ciclo. E aqui as variáveis de estado no início é igual às do fim. Aí isso aí caracteriza então um ciclo de transformações. Eu poderia dizer, por exemplo, que a energia interna inicial seria a energia interna no ponto A. A energia interna final seria a energia também no ponto A, que saiu do A e voltou para o A. Aqui, quando eu faço a variação de energia interna no ciclo, ou seja, a variação de energia interna de A para B, para C e para A, olha, sai de A e retorna para A, essa variação de energia interna vai ser zero. Então, em toda transformação cíclica, a variação de energia interna no ciclo vai ser nulo. Por quê? Porque a energia interna inicial é igual à energia interna final. Durante o processo, sofreu alteração da energia interna, mas no ciclo, a variação permaneceu nula. Ao aplicar, então, a primeira lei, nós vamos perceber que o trabalho no ciclo vai ser igual à área interna da figura do gráfico. Então, se eu vir aqui, ó, e rachurar apenas a parte interna do gráfico, eu vou rachurar aqui a parte interna do gráfico. Não vou mais até a horizontal. Ao rachurar a parte interna, aqui vai ter a área, essa área vai ser o trabalho. Vai ser numericamente igual ao trabalho. E essa área pode dar triângulo, pode dar retângulo, trapézio, enfim, qualquer figura plana. Importante, se o ciclo for horário, o trabalho vai ser positivo. Se o ciclo for anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Como que eu vou identificar isso? Observando a seta. Olha, ao acompanhar aqui a seta, eu vou perceber, que aqui está sendo um giro horário, semelhante ao dos ponteiros do relógio. Então, o trabalho, nesse caso, vai ser positivo. Se acompanhar a seta fosse ao contrário, fosse anti-horário, o trabalho seria negativo. É importante também ter essa regrinha do sinal aí. Tá certo, pessoal? A figura a seguir mostra o comportamento de N mols de um gás ideal numa expansão adiabática AB, entre as isotermas TA e TB. Com base no gráfico, calcule letra A, pressão PB, e letra B, a temperatura TB. Vamos aos dados, pessoal. Então, nós temos aqui o gráfico da adiabática. A adiabática é essa de azul aqui, de A para B. Essa hipérbole mais íngreme. Nós temos que a pressão no ponto A é 8 atmosferas. O volume no ponto A é 2 litros. E a temperatura no ponto A da isoterma é 400 Kelvin. Temos a pressão no ponto B, é a pergunta da letra A, não deu. Temos o volume do ponto B, 16 litros, e a temperatura do ponto B é a pergunta da letra B, também não deu. Ele nos forneceu aqui o expoente de Poisson, gama. Esse gama aqui, ele é calculado CP sobre CV, como nós vimos. Esse gama, nesse exercício, vale 5 sobre 3. Ele é adimensional, não tem unidade. Como a transformação é adiabática, eu vou pegar então a equação, a fórmula da adiabática. A fórmula da adiabática é essa daqui, ó, essa equação, chamada equação de Poisson. PA
vezes VA elevado a gama, igual a PB vezes VB elevado a gama. Vamos substituir. No lugar do PA, 8. Do VA, 2. E do gama, 5/3. É o expoente. PB é a pergunta da letra A. VB vale 16 e o gama vale 5/3. O que nós vamos fazer aqui? Ó? A matemática, cada um, né, você pode seguir o que você achar mais fácil. Eu vou seguir um caminho aqui de juntar aqui as frações. Olha, eu vou passar o 16 que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Ao passar para o outro lado, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho aqui divisão de duas potências. Eu tenho aqui divisão de duas potências. Há uma propriedade que a divisão de duas potências vai ser a potência da divisão. A propriedade de fração. Bem, aqui eu posso simplificar 2 com 16. Divido aqui em cima por 2, aqui por 2, fica 1/8. E vou elevar agora 1 elevado a 5/3 é 1. 1 vezes 8 dá 8. E 8 elevado a 5/3 dá 8 elevado a 5/3. Agora, divisão de potências de mesma base. Aqui no numerador é 8 elevado a 1. E embaixo é 8 elevado a 5/3. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, conservei o 8, vai ficar 1 menos 5/3. Aqui é uma fração, vou tirar o mínimo, múltiplo comum. O mínimo é 3. O mínimo de 3 e 1 é 3. O resultado mínimo divide o numerador, 3 por denominador, aliás, 3 por 1, 3. Vezes 1, 3. E subtrai do outro. 3 menos 5 dá menos 2. Então, novamente, vou tirar o mínimo, de 1 em 3 dá 3. Vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, 3, menos 5 dá menos 2. Então, o resultado dessa subtração aqui, ó, vai dar menos 2/3. Então, nós temos que a pressão de B é igual a 8 elevado a menos 2/3. Expoente negativo, eu posso passar para baixo, para o denominador, invertendo o sinal do expoente. Então, vai ficar 1/8 elevado a 2/3. Aqui, eu vou transformar esse 8 a 2/3 em radical. Olha, quando eu tenho fração como expoente, essa fração torna um radical, lá na matemática. Então, o que está aqui embaixo é o grau do radical, o que está em cima é a potência do número. Então, 8 a 2/3 é igual. 8 a 2/3 é igual a raiz cúbica de 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado é 64. 8 ao quadrado é 64. Raiz cúbica de 64, 4. E 1/4, 0,25. Então, a pressão no ponto B, 0,25 atmosferas. Aí a gente responde, então, a letra A. Veja que o trabalho maior aqui foi matemático. Mas é só treinar que consegue. A letra B, nós vamos utilizar a equação geral dos gases para determinar a temperatura no ponto B. Olha, agora nós já temos aqui as 3 variáveis do ponto A e do ponto B nós só tínhamos uma. Achamos a pressão, vamos determinar a temperatura. Então, eu vou pegar aqui a equação geral dos gases. A equação geral dos gases, VA vezes PA sobre TA é igual a VB vezes PB sobre TB. No lugar do VA, 2, do PA, 8 e do TA, 400. Do VB, 16, do PB é justamente o que nós achamos, 0,25. Se você observar, ó, 2 vezes 8 é 16. Então, esse número eu posso simplificar com esse. Vai ficar aqui, então, 1 aqui em cima e o 400. E aqui ficou 0,25 TB. Multiplica cruzado, né? Cruz, credo. A gente vai ter, então, aqui TB igual a 100 Kelvin. 0,25 vezes 400, 100 Kelvin. Assim a gente responde o exercício.
Música